Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês estejam bem. Quero deixar aí mais uma palavra no dia de hoje. Hoje nós vamos aí refletir um pouco sobre algo muito importante. Aonde estão as suas bases, né, para a sua vida? A minha está em Cristo. E a sua, onde está? Né? E que bases são essas? E por que, né, em nome de Jesus, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, traz aqui uma reflexão para essa igreja, exatamente explicando isso, né? Aonde estão as nossas bases? E aí eu quero ler um texto com vocês que se encontra em Colossenses, no capítulo 2. Eu quero estar lendo a partir, eu quero estar lendo o versículo 6, o 7 e o 8, ok? Que diz assim, ó: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Aí ele vai dizer aqui, ó: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que fundamentam-se nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Amém? Olha que coisa interessante aqui que nós vamos falar. Antes disso eu quero estar orando, né, em nome de Jesus, mas olha que coisa interessante que a palavra vai estar dizendo aqui. Vamos lá? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu oro neste momento para que a Tua palavra venha entrar em nossos corações e que o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua infinita bondade possa, Senhor, nos alcançar neste momento. Abra, Senhor, o entendimento daquele que vai ouvir esta palavra, não somente agora que está assistindo ao vivo, mas a todos a quanto, Pai, forem assistir esse vídeo, seja de noite, seja de tarde, não importa. Eu peço ao Senhor que abra o coração dessas pessoas para que elas venham entender, ó Pai, verdadeiramente a Tua palavra. Senhor, eu não estou orando e nem pedindo que elas venham a aderir a uma religião ou um tipo de placa, mas sim a Tua palavra, porque a Tua palavra é que transforma, é a Tua palavra que liberta, é a Tua palavra, Jesus, que cura e que salva e que transforma as nossas mentes. Alcança a vida dos meus irmãos, fala comigo também porque sou necessitado, e que o Teu nome venha a ser glorificado, em o nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então, a palavra aqui está dizendo, que é onde eu quero me manter hoje, para que a gente tenha cuidado que ninguém nos escravize e nos engane com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo, ok? O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo para aquela igreja, para aquelas pessoas ali que aceitaram a Jesus e que seguem a sua vida crendo em Jesus, para que elas viessem tomar cuidado, para que a vida delas não fossem dirigidas, governadas, né? Não fosse estruturada, não fosse baseada em ensinos, ok? Que são ligados a tradições, culturas, baseadas ou alicerçadas ou alimentadas, né? Aonde? Nos princípios elementares deste mundo, né? E isso é interessante, principalmente até os meus irmãos capoeiristas aí, que muitas vezes eu tento com a graça de Deus explicar isso a eles, né? Porque a capoeira é ligada muito a uma cultura, né? Lógico que na verdade é uma mistura de várias culturas. E o Brasil, ele é cheio de cultura, né? Só que a Bíblia está dizendo para a gente tomar cuidado. Lógico que este capítulo, ele fala em relação a tradições e a cultura, no caso aqui, judaísta, né? Que era a legalidade, né? Através dos princípios da lei, né?
e também ao sincretismo, né? O que é o sincretismo? É aquilo que a pessoa mistura com as coisas de Deus e espiritualiza, mas não está de acordo com o que Deus diz, né? Também no Brasil tem muito, né? Então, tem as famosas simpatias, né? As verdadeiras aí, os verdadeiros ensinos cada dia mais absurdos, né? Que não estavam pautadas, né, no livro a qual nós seguimos. Então, um cristão que diz que segue a Cristo, ele tem que ter como base de regra este livro. Então, Paulo está orientando esta igreja, assim como está nos orientando nessa noite, a que a gente venha viver, né, em Cristo. Essa palavra viver em Cristo, ela é muito forte, meus irmãos. Ela é muito poderosa. A Bíblia diz que Jesus disse assim à mulher: chegará um tempo que não se adorarão nem nos montes nem no templo, mas os que querem verdadeiramente ser o Senhor e querem adorar, adorarão em espírito e em verdade. Ele não usa a palavra na verdade, ele usa em verdade, assim como ele está dizendo aqui, para que, já que a gente que aceitou a Cristo, que a gente permaneça aceitando e vivendo nele, não com ele. Tem um monte de gente que às vezes quando eu falo isso, fala, o Stanley ele é um pouco ignorante no que ele fala, ele é um pouco extremista, mas não é, irmãos. Se na Bíblia está escrito dessa maneira, porque tem uma importância. Lógico que algumas traduções vão até tirar essa importância, mas o que está escrito aqui é viver no Senhor, é viver em Cristo, é viver nele. Ou seja, não é eu vivendo na verdade, é a verdade vivendo em mim. Olha como que muda quando a gente fala, porque quando eu digo em espírito e na verdade, ou seja, então eu tenho que viver em espírito e na verdade. É eu tentando viver na verdade, obedecendo às coisas de Deus, né? Quando ele está dizendo em espírito e em verdade, é a verdade de Cristo vivendo em mim e me transformando. Em João, se eu não me engano é 15, que vai falar das videiras, ele fala assim: nada podeis fazer, né, se vocês não estiverem em mim, não é comigo, né? O que ele está dizendo? É a gente estar nele, ou seja, é ele vivendo em nós, é nós nos aproximar cada dia mais dele, é viver em verdade, ou seja, em verdade, é a verdade dele, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivendo em nós, cumprindo em nós, nos preenchendo de maneira total e igualitária. E aqui nessa palavra, como eu estava dizendo, a Bíblia vai dizer que Paulo está dizendo para esta igreja: cuidado, que ninguém vos engane com filosofias vãs, né? Olha que coisa interessante, ele está dizendo aqui, ó, cuidado, tenha cuidado, que ninguém vos escravize. Olha lá, eu quero pegar cada palavrinha para a gente entender. Tenha cuidado para que ninguém vos escravize. Por quê? Porque antes a gente era escravo do pecado. Antes de aceitar Jesus, nós somos escravos do pecado. Ou seja, o que era ruim, né? Que fazia... que eram os meus desejos, né, a qual eu não conseguia controlar, mesmo sabendo que muitas vezes era errado. Eu fazia porque eu gostava, né, a minha carne, né, a minha vontade humana quer, então isso me escravizava. Quantas pessoas são escravas, né, de suas vontades, não conseguem dominar as suas vontades, né, e isso se torna pecado, né? Então se torna pecado, porque nem tudo que eu faço muitas vezes é pecado. É a maneira com que eu vou fazer que se torna muitas vezes pecado, né? Muitos crentes se escandalizam com isso. Eu não estou incentivando aqui você a beber, jamais. Mas, por exemplo, a bebida não é pecado. O excesso da bebida que me leva ao pecado. Então, quando eu não tenho domínio sobre a bebida, eu não consigo controlar, que geralmente, sei lá, 90% das pessoas não conseguem ou mais. Então aquilo me escraviza, ou seja, aquilo manda em mim, né? O cigarro, né? O adultério, a pornografia, seja lá o que te tira do centro. O que é o centro? De uma vida equilibrada, né? E quem pode equilibrar as nossas vidas? Somente a Cristo, somente Jesus através do seu Espírito. Seu Espírito vivendo em mim.
Porque se ele vive comigo, quer dizer, quando eu quero eu acesso, quando eu não quero ele dispensa. Agora, quando ele está em mim, eu estou ligado nele, estou buscando ele a todo tempo e a todo momento, a coisa muda, meus irmãos, porque aí ele vive em mim. Se eu for para o banheiro, ele está comigo, né? Se eu for no meu trabalho, ele está comigo. Uma coisa que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de entender, principalmente os cristãos, é que a minha vida cristã, ela não começa no culto, e ela também não se baseia no culto, né? Aonde eu vou entender muito mais se eu estou vivendo a vontade de Cristo é dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do meu trabalho, dentro da onde eu diariamente convivo, né? É muito fácil nós chegarmos no dia de culto, um dia no templo ali, ser bondoso com o irmão, ter uma palavra amiga com o irmão da esquerda ou o irmão da direita, é muito fácil. Agora, o que eu quero ver, né? Aliás, o que Jesus espera de nós é termos esse sentimento de amor para com o próximo, é na padaria, é no seu serviço, né? Então por isso que a Bíblia está dizendo de viver em nós, Jesus vivendo em mim e não comigo, né? Quando uma pessoa está comigo, significa que ela está aqui mas a qualquer momento que ela quiser ir embora ou ir embora, ela vai para um lado dela e eu vou para o meu lado. Quem vive em Cristo não tem isso, né? Porque está em mim, mora em mim, Jesus mora em mim. Então se o Espírito dele mora em mim, é uma vida totalmente entregue a Cristo. Então é bem claro, então ele fala aqui, ó, cuidado, né, com filosofias, com ideias, né, que vos escravize. Ou seja, como eu disse, essa passagem ela fala bem claro das questões traduções judaicas, mas a gente pode trazer ela para os nossos dias de hoje e para as nossas culturas, né, para a nossa maneira de viver. Então tem que tomar cuidado. Há pouco eu vi até aí o grande homem de Deus, acho que ele está entrando aí, o pastor Milton falar, e eu achava muito interessante quando ele dizia, por exemplo, da adoração de anjos e de pessoas que muitas vezes usam, né, das coisas que é de Deus e fazem o quê? Fazem com que aquilo vire um bordão, né? Então, por exemplo, eu profetiza para fulano, faz isso, faz aquilo, estende a mão, né? Todas essas coisas elas podem ser usadas, né? Mas o homem de Deus, ele só vai profetizar quando Deus manda, né? Um servo de Deus, ele vai dizer algo quando Deus manda. E hoje muitas vezes isso não está acontecendo. Hoje as pessoas estão fazendo de maneira generalizada, baseadas nas suas emoções. Então, quando um homem de Deus, e aí por isso que entra a gente ter discernimento, né? Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais oração, busca, leitura bíblica, mais a gente vai conseguir discernir quando é um homem de Deus. Igual, a Bíblia fala em Ezequiel 37 que Ezequiel profetizou sobre o vale dos ossos secos. Mas a Bíblia também diz que Deus levou ele em espírito. Em espírito. Então, ele estava sendo guiado pelo Espírito. E muitas pessoas hoje não estão sendo guiadas pelo Espírito. Elas estão sendo guiadas pelas suas emoções. Né? Emoções. E é o que Paulo está dizendo. Tome cuidado, né? Com esse tipo aí. Nós vamos ler mais para frente. Com esse tipo aí de, eu tive um sonho, Deus me revelou, Deus me falou. Mas aí você vai ver a revelação ou o que Deus falou. Não tem nada a ver com o que está escrito aqui. Então não vem de Deus. Né? Como eu vi uma irmã esses dias aí, logo quando teve a pandemia, olha, a terra vai escurecer 3 dias, e aí você tem que pegar o óleo, passar no batente da porta, e tem que comprar vela, porque vai escurecer, e não pode ser vela azul, não pode ser vela. Em Cristo, meus irmãos, toda a legalidade, toda a tradição humana, tudo aquilo que tem a ver com a cultura criada pelo homem, ela morre, porque a Bíblia está dizendo, como eu li para vocês aqui, portanto, assim como vocês receberam a Cristo, continuem a viver nele, com o que Jesus falou, não é com o que o pastor falou ou o fulano falou. Se ele falou e não tem a ver com o que está escrito aqui, não viva. Agora, se o que ele falou, meus irmãos, tem base bíblica, o que ele falou
né? É a ação do Espírito Santo, e eu só vou conseguir discernir esta ação do Espírito Santo se eu estiver em espírito, né? Então, não existe mais pessoas que são usadas para profetizar. Existe. Não existe mais pessoas que podem ser usadas ali, um dom de cura. Existe, mas tudo baseado segundo a Bíblia, por a glória de Deus, no nome de Jesus. Não é isso? É ou não é, meus irmãos? É assim que tem que ser, né? Então, a Bíblia está dizendo bem claro. Então, a gente tem que tomar um cuidado. Tanto você como cristão, como você que não é. A pergunta é essa, que Deus está fazendo para nós. Aonde você está alicerçando as suas bases? Em Cristo ou nas tradições humanas, né? Como eu já disse aqui, parece que é algo que não tem importância, mas tem, né? Como eu já vi, crente não passa debaixo de escada, não abre guarda-chuva dentro de casa, né? É os exageros, não é verdade? Né? Então, em tudo põe óleo, né? Em tudo leva lá para o pastor abençoar. Quem é abençoado, ou quem tem que ser abençoado, é o ser humano, né? Quem tem que ser consagrado. Então, tem muita coisa que tem acontecido no meio evangélico que não tem base bíblica. E aí, nesse caso, eu discordo, né? Que não tem base bíblica. Os atos proféticos hoje que muitos apóstolos fazem são cada dia pior, né? Mergulha no tanque, sai pelo tanque, faz não sei o que. Não, Jesus ele diz que é pela fé. Agora, a gente tem que observar as necessidades. Por exemplo, eu estou aqui deste lado aqui agora, né? Se de repente eu não consigo chegar até você e eu usar aqui de alguma forma de oração, né, um copo de água, vou orar aqui e você vai tomar uma água aí, eu não vejo nenhum problema. O problema é os exageros, né? São as loucuras que as pessoas hoje estão fazendo, né? Virando isso de maneira totalmente errada. Então a gente precisa tomar um cuidado. E a gente precisa se firmar em Cristo. Então o que Cristo nos ensinou? A como que a gente tem que viver, né? Como que a gente está em espírito? Como que a gente tem que viver isso? E ele vai dizer aqui perfeitamente como que a gente precisa viver. Então ele vai dizer aqui, primeira coisa, ó, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, é Cristo, ok? Então, tudo que eu falar que é Cristo mais alguma coisa, né, no sentido de eu me comunicar, né, de orar. Eu oro no nome de Jesus. Eu oro para Jesus. Eu não oro para um fulano, para ciclano, ou para um anjo falar com Deus, com Jesus, que Jesus falar com Deus. Isso não existe, né? Agora, os anjos eles podem sim atuar, porque eles são ali mensageiros. Ok? Nós vemos em Apocalipse, em vários lugares aí, né? Em vários momentos, até mesmo o apóstolo Pedro, quando chega na casa, se não me engano, é de Cornélio, que ele se ajoelha, Pedro fala, levanta, eu sou um ser humano igual a você. E hoje tem muitas pessoas adorando a São Pedro, né? Se esse Pedro tivesse vivo, ele ia fazer igual ele fez na Bíblia, ia falar, levanta, não é a mim que você tem que prestar adoração, é ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e ao Deus Pai Todo-Poderoso. Então ele diz, toma cuidado porque em Cristo habita corporalmente. E hoje, meus irmãos, a cultura, ela tem acabado com o mundo. É nisso que Deus me trouxe para falar, para trazer aqui para os irmãos hoje. Os princípios elementares do mundo têm sido muito mais ouvido pelo homem do que as coisas de Deus. Então hoje a cultura, as tradições, né, o sincretismo religioso, na sua grande maioria, é por isso que muitas vezes fica essa bagunça das pessoas não conseguirem entender, né, quando é um anjo operando, quando é um espírito maligno, quando há os exageros, como eu disse aí, né, de vários pontos que as pessoas usam de cura, né? É a cruz, é o lenço, é o sal, é a arruda, né? É um evangelho que muitas vezes não nos ensina a exercitar verdadeiramente a fé. É no nome de Jesus, né? É no nome de Jesus. É muito mais poderoso e muito mais simples. A coisa é muito mais simples e tão mais poderosa
que as pessoas não acreditam, né? Olha que coisa fantástica. Então ele está dizendo aqui, as pessoas estão pautadas nos princípios do mundo. Por isso hoje a gente vê cada dia mais a bagunça. Então a pessoa fala assim, eu tive uma visão, né? Assim como o fulano lá tinha um bordão, um cajado, agora todo mundo vai pôr a mão aqui no cajado e vai ser curado, né? Irmãos, tá fora, né? Deus pode curar, Estênio? Lógico que pode. Se a sua fé for verdadeira, ele vai curar, mas vai curar por causa da fé. Então a obrigação do ministro, um servo de Deus, é ensinar o correto, é pela fé, né? Não pelo bastão mágico, pelo não sei o que, acabou. E isso que eu estou falando é tão verdadeiro, irmãos. Como eu disse, aqui está falando de algo relacionado à cultura judaica, mas a gente pode trazer para os dias de hoje. Mas eu quero ler com vocês. Isso é tão forte que ele vai dizer aqui, ó, ainda no capítulo 2 de Colossenses, ele vai dizer aqui assim, olha que coisa, ó. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou celebração de luas novas, ou dias do sábado. Estas coisas são sombras do que haveriam de vir. O que ele está dizendo aqui para o povo judeu, para você entender depois? Ele está dizendo porque tinha um povo que era judeu, e eles estavam acostumados com o quê? Com os rituais, com tradição, com tudo conjuntinho de regra, mas o coração longe de Deus, né? Fazia por fazer, igual, eu sempre gosto de dar esse exemplo, é igual, por exemplo, milhares de pessoas no Brasil e no mundo, elas não roubam, não é porque elas entendem que roubar não pode, que eu vou pegar o que é do outro, que eu vou estar tomando do outro, né, aquilo que é dele, que muitas vezes ele que lutou. As pessoas não se colocam no lugar do outro. Elas não roubam por vários motivos, mas não pelo motivo correto. Elas não roubam porque vão falar mal delas. Elas não roubam porque alguém pode matar ela. Elas não roubam porque ela pode ser presa. Ela não rouba porque ela pode ser defamada. Quer dizer, há uma vasta lista porque a pessoa não faz aquilo, mas o verdadeiro sentimento ela ainda não compreendeu. Então tem milhares de pessoas que muitas vezes cumprem as regras religiosas de maneira assim legalista e não buscando a entender a Deus. E Paulo vai dizer logo no início deste capítulo que ele orava para que essa igreja recebesse do Senhor o quê? Olha lá, esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração e estejam unidos em amor e alcancem a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o ministério de Deus, a saber de Cristo. O que Paulo orava pela essa igreja? Para que ela recebesse todo o poder, todo o conhecimento, todo o entendimento, toda a sabedoria. Para quê? Para viver nele. O desejo que Jesus tem, na verdade, de fazer em nossa vida é trazer todo esse conhecimento, é trazer todo esse pleno entendimento. Nota-se que a Bíblia está dizendo todo conhecimento, toda a plenitude, né? Está dizendo toda. E olha que isso é tão fantástico e tão forte que Paulo, embaixo ele vai dizer o quê? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Né? Ou seja, o que ele está dizendo? Aquilo que habita em Cristo no sentido de sabedoria, de conhecimento, de renovação, de transformação, quer habitar em nós. Quer habitar em nós. Na verdade, olha que coisa fantástica. Jesus espera de nós que a gente venha se entregar a Ele 100%. Então por isso ele diz, se enraizem em Jesus e cuidado com tradição. Então, é um dia, é uma noite que você que vai assistir essa palavra, de você verdadeiramente fazer uma reflexão. Se você tem entregado a sua vida a Jesus, ou se durante o decorrer da sua vida em Cristo, você pôs no piloto automático, você, muitas vezes uma coisa que você fazia de coração, talvez hoje esteja fazendo por tradição, né? E aqueles que não estão em Cristo também, né? Aqueles que não aceitaram a Jesus, ou que aceitaram, ou que estão distantes, repensar a vida de vocês. Aonde está a base
da sua vida. Eu vejo milhares de pessoas dizendo assim, se me bater eu devolvo também. Se me der porrada eu dou também. E eu estou falando de pessoas que falam a ser cristão, né? Dizem assim, eu aceitei a Jesus. Então quer dizer, Jesus não disse bateu, devolve, né? Jesus nunca ensinou isso, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, mais embaixo, coisas fantásticas. Ele vai dizer aqui, em Cristo habita toda a plenitude da divindade, né? Por estarem nele, aí olha que forte. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Jesus é o próprio Deus. Nele habita corporalmente, no seu corpo habitou e habita. No corpo humano, Jesus era 100% Deus e 100% homem. Ok? 100% Deus e 100% homem. E aí diz aqui, ó, e por estarem nele, é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Você entendeu o que está dizendo aqui? Não sei se o pastor Milton está assistindo aí, mas confirma a pregação dele. O que ele está dizendo aqui? O meu toque te faz você... o meu toque faz com que a minha plenitude habite em você 100%. O meu toque habilita você em 100%. Né? 100% de a gente ser perfeito igual a Jesus? Não, ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é que o meu toque faz com que você tenha a plenitude, a minha plenitude habitando em você, transformando você, renovando você, dando alicerce em você, dando alicerce a você, dando bases. E hoje as pessoas estão muito mais firmadas aonde? É na cultura. É nas tradições, que a gente tem que passar de pai para filho o conhecimento da cultura tal. Olha que estão aí pegando estão tirando totalmente a cultura, estão desvalorizando os ensinos dos nossos antepassados, né? Tudo isso em Cristo perde o seu valor. Tudo isso. Não há nenhum conselheiro maior do que Jesus, né? Não há nenhum tipo de cultura, de ensino ou tradição que seja completo igual a Jesus. Nele habita toda a plenitude de Deus. E por essa plenitude habitar nele, e ele é o cabeça, todo o poder e autoridade, vocês já receberam essa plenitude. Então, nós temos a autoridade de Deus, né? Através do nome de Jesus, e essa plenitude, ela quer viver em mim. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita pelas mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que ao despojar do corpo da carne, vamos ler de novo, feita pelas mãos de Cristo, que ao despojar o corpo da carne. Aqui, para os judeus, era o seguinte, a pessoa que aceitava Jesus, né, ela tinha que fazer uma tradição ali, que era a circuncisão, né? Ela pegar a parte genital do homem e cortar um prepúcio, fazer um anelzinho, como sinal de aliança. Isso era sombras, como o próprio Paulo diz aqui. Sombra do quê? Da nova aliança, que Jesus na ceia diz isso. Esse é o sangue da nova aliança. Ou seja, a aliança antiga não existe mais. A aliança antiga, ela estava ligada a atos externos. A aliança verdadeira e nova está ligada primeiro ao ato interno. A sinceridade do meu coração, ao entendimento daquilo que o Espírito Santo quer transformar em mim, e eu, através da minha oração, confesso os meus erros. Por isso ele está falando do sábado e das festas, né? Porque aquele que está em Hebreus, aquele que verdadeiramente entendeu quem é Jesus e sabe que Cristo é o próprio Deus e nos salvou através da cruz, entende que nós estamos numa era de descanso. Nós entramos no sábado.
numa era que Jesus ensina, né? Que não é mais rituais, e sim a verdade do nosso coração e da nossa mente. Ah, eu guardo o sábado. Não estou falando quem guarda sábado pode guardar, mas eu estou dizendo, eu guardo o sábado. E Jesus vem com algo muito maior. Você guarda o sábado, mas eu não quero que você guarde o sábado, eu quero que você viva no sábado. Ou seja, que você viva no meu descanso, porque eu voltarei. Em Jesus as coisas ampliam, né? Em Jesus você talvez guardar, através dos princípios, né, antigos, você guardava só o sábado. Em Cristo eu tenho que guardar a minha vida. Em Cristo é todos os dias que eu tenho que guardar, todos os dias que eu tenho que respeitar. E embora Paulo sempre diz, se você quer guardar o sábado, está fazendo para glorificar o Senhor, continue. Mas aquele que acha que todos os dias são sagrados, também continue. Por quê? Porque o sábado era uma sombra. Agora ele quer que a gente viva descansando em Cristo. Descansando não é ficar assim, né? Não é isso. Descansando aqui é o quê? É tendo fé, é tendo perseverança, é entendendo que neste mundo a gente vai ter aflições, mas a gente precisa seguir até o fim. Que em meio às dificuldades e todas as nossas lamúrias, angústias, em tudo isso o Senhor está operando e está nos ajudando. Então nós descansamos nele. Nós olhamos as coisas de maneira através do olho da fé. Então a coisa amplia, né? Então isso é fantástico. Então em Deus, em Jesus habita toda a plenitude, toda a autoridade está em nós. E aí quando ele fala da circuncisão, ele está dizendo o quê? Antigamente a circuncisão era no corpo, agora a circuncisão é no coração de vocês. Porque não adianta fazer uma aliança corporal com um sinal na pele e as minhas atitudes continuar as mesmas. Não adianta eu dizer, fiz uma aliança com Deus e cortar o meu pulso e dizer, olha Senhor, aqui está o meu sangue. Estou fazendo uma comparação. Aqui está o meu sangue que eu estou oferecendo ao Senhor, né? E nas minhas ações e nas minhas atitudes não ser sincero para com Deus. Não adianta nada. Eu vou estar sendo hipócrita. Eu vou estar, talvez, aos olhos das pessoas, isso tem base que eu vou falar, até parecendo que eu estou aí sendo um cara, olha, o cara é usado por Deus, é fantástico, olha como ele se veste, olha como ele se comporta. Parece até que é algo fantástico e religioso de verdade, mas na verdade não tem poder nenhum para transformar a minha vida. Se não for a sinceridade do meu coração, todos os dias, meus irmãos, e a todo momento, confessada a Cristo, buscando transformação, buscando em Cristo, na palavra, a todo tempo, sabe, mudar. Pessoas não querem mais um relacionamento com Deus verdadeiro dessa maneira, porque a pessoa que cada dia mais busca o Senhor, cada dia mais ela tem mais consciência do pecado que comete. E para quem, aleluia, para quem é orgulhoso, para quem é vaidoso, muitas vezes a pessoa não quer isso. Porque aí vai vir uma cobrança, né? Na cabeça dessa pessoa é uma cobrança. Quando o Espírito fala, na verdade não é uma cobrança, é uma exortação. Mas quando a pessoa é orgulhosa, ela não quer. Ela prefere se afastar verdadeiramente de Cristo ou ficar adorando a Cristo de maneira totalmente errada. Baseada onde? Nas culturas. No toque, que você tocar é impuro. Mas na minha casa eu falo palavrão que nem um doido. Olha, não pega isso, porque se pegar, sua mão vai ficar impura, vai ficar suja. Mas os pensamentos na minha mente não param de ser pensamentos de maldade, pensamentos de segunda intenção, pensamentos, sei lá, né? Cada um sabe dos seus. Agora, enraizado em Cristo, é através da oração, da súplica, né? Da busca de dizer, Senhor, eu sou falho, Senhor, eu não quero isso para minha vida, e mudar verdadeiramente, né? Se eu ouvir uma rádio lá que fala de prostituição, fala de coisas que não é de Deus, eu saio daquela rádio, né? Mas não com essa
arrogância disso, não pode, viu? Porque não é isso, não. É com entendimento, né? Porque muitos fariseus faziam isso. Na rua, né? Quando saía das suas casas, tinha um ar de superioridade. Olha, não toque nisso, não faça aquilo. Ó, só pode usar terno. Não sou contra o terno não, que eu gosto de usar também. Só usa terno, tá? Pregar de camiseta ou pregar. Olha o Stanley aí como tá de camiseta, de vez tá de bonitão de terno, de vez tá aí, né, com a roupa bonita, né? É as tradições. Ah, então por isso, Stanley, então, poxa, então eu vou pregar de regata. Não, também não é assim. Né? Porque eu sei que as pessoas gostam de distorcer as coisas, né? A Bíblia fala de um comportamento santo. E quem anda em espírito sabe como que tem que andar. Não é o estilo de roupa, mas a gente não anda de maneira vulgar, de maneira sensual, né? É isso que fala. Mas eu digo que muitas vezes parece muita pompa, né? E de santidade, de busca mesmo, de uma humildade verdadeira não tem, né? E Jesus está nos ensinando através dessa palavra, irmãos, que a gente tem que cada dia mais estar dentro da nossa vida mesmo, buscando a Jesus, confessando os nossos pecados. Eu digo para você que está assistindo ou vai assistir, não há psicólogo maior no mundo do que Jesus Cristo através do seu Espírito. Ele ministra coisas fantásticas. Agora cabe a eu. E ouve o que eu estou dizendo aqui. Ó. Você viu que em nenhum momento eu disse, olha, é a religião A, a religião B que salva. Eu não estou preocupado com religião. Eu estou falando de Jesus Cristo. Eu estou falando de você dar uma oportunidade de se relacionar com o Filho de Deus, com Jesus Cristo, né? Eu sempre gosto de dizer isso e enfatizar isso, né? Alguns dizem assim, se não vir pelo amor, vai vir pela dor, né? Eu não fui pela dor, né? Eu fui normal, queria conhecer a Deus e Deus me chamou. E nem aqueles que foram pela dor, não foi Deus que causou a dor. Foi você mesmo que no seu caminho errou e teve que lidar com as consequências, né? Porque as pessoas põem de uma maneira tipo assim, se você não vir pelo amor, Deus vai pôr uma dor em você, Deus não vai pôr dor em ninguém. As dores que a gente sente muitas vezes são consequências do que a gente fez. E aí Deus permite determinadas ações. Mas eu digo isso para que a gente venha repensar, né? Onde está baseada a sua vida? Na cultura? Né? Nos conhecimentos humanos? Filosofia, né? E tal. Na religião A, na religião B, que a religião A fala não toque, a outra religião fala toque, na outra fala não faz assim, a outra fala faz assim. E Jesus está nos ensinando, não. Se baseiam e se enraizem em mim. E quais são as bases que Jesus nos ensina, né? Todo mundo conhece, irmãos. Todo mundo conhece. Quais são? A primeira é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Essas duas compõem as outras, né? Se você tem dúvida do que fazer, você tem que fazer essa pergunta. Eu vou beber hoje e vou ficar loucão. Isso glorifica a Deus? Não. Vou beber e vou curtir, que eu quero esquecer da minha vida, que eu estou com vários problemas. Isso verdadeiramente vai ajudar a seu problema? Não. Isso vai edificar a sua vida? Não. Isso vai trazer solução ao seu problema? Não. Então é melhor não fazer. Por isso que ele diz aqui, né? Olha o que ele diz. Continuem a viver enraizados e edificados nele. Ou seja, não só aceite Jesus, mas continue construindo a sua vida nele. Continue buscando. Irmãos, não tem maior psicólogo no mundo do que Jesus Cristo. Não tem, não existe. Jesus, ele é fantástico. E é por isso que ele diz aqui, né? Como ele diz aqui da circuncisão, né? Ele diz, Cristo já tirou todo o meu pecado na cruz. Todo o pecado carnal Cristo já levou. Quem aceitou a Jesus está justificado por ele. Quem aceita Jesus e crê nisso é justificado por ele. Ou seja,
Eu não tenho, Satanás não tem nada que falar da minha vida, não tem nada contra mim, porque eu estou justificado nele. Não significa que eu não erro, significa que o meu coração agora é em Cristo Jesus. Ele tem um sentimento de conversão, de todo dia eu querer mudar, de todo dia colocar diante de Deus as minhas dificuldades, sabe? Meus amados, as pessoas não querem relacionamento mais com Jesus e nem com Deus. As orações hoje em dia são: Jesus, quero um carro, quero uma esposa, quero um filho, quero ter uma empresa, quero um bom emprego. É errado, Estênio, orar assim? Não, porque Ele pode nos dar, né? Mas quais as orações que Jesus também espera de nós? Senhor, converte a minha língua, né? Senhor, trabalha para que eu tenha paciência. Senhor, me ajuda a ter amor ao próximo. Senhor, converte o meu coração impuro. Me tira da pornografia, dos pensamentos ilícitos, né? Quantas pessoas estão casadas, mas adulteram, traem os seus cônjuges, né? Quantas pessoas estão casadas e agora têm filho, mas vive provocando o filho, batendo no filho de maneira totalmente arrogante, amaldiçoando o filho, né? Quantas pessoas têm uma empresa que tem bastante dinheiro, mas humilha o próximo, não ajuda. Se tiver uma condição de ajudar um funcionário que tem menos, não ajuda, né? É arrogante. Então a pessoa não vai orar: Senhor, eu tenho essa empresa, obrigado pelo Senhor ter me dado essa empresa, mas me ajuda a não ser mão de vaca, me ajuda a ajudar os meus irmãos. Você não vê oração assim. E são esses tipos, meus irmãos, de oração e de conversa com Jesus que Ele espera de nós. Jesus, Ele veio à Terra para mudar o nosso caráter. Jesus, Ele veio à Terra para nos transformar em separados para Ele, para nos separar para Ele, para transformar a nossa vida no nosso caráter, nas nossas ações, né? É naquele maior pensamento oculto que você tem aí no seu coração, sabe, aquele impurão que você não conta para ninguém. Ele quer transformar, é aquilo lá. É o desejo pela bebida, é o desejo pela mulher do próximo, é o desejo pelo homem de fulano, é o desejo que você muitas vezes tem de querer ser melhor do que a sua amiga, do que ser melhor do que o seu amigo, o desejo de vingança, o desejo de inveja. São essas coisas que Jesus vem para nos purificar, e somente Ele pode nos transformar. Você vê que o caminho da religiosidade e da tradição, pode olhar, e eu estou falando de todas as religiões, tá? Não é só A, B, que às vezes a pessoa fala: ele está falando das religiões A. Não, eu estou falando de todas, inclusive o Evangelho. Pode ver que quando o Evangelho se torna tradição, o que começa a acontecer? Os maiores escândalos que já têm acontecido no Evangelho. Pessoa dá dízimo, o pastor rouba, aí vai falar que todo pastor rouba. Não, não é todo, mas tem pastor que rouba. Mas por quê? Virou religiosidade e tradição, né? Pastores que cobram dinheiro para ungir pastor, para fazer não sei o que, vira totalmente um sistema, né? Igrejas que já, né, algumas aí, principalmente algumas de células, que tem os seus barzinhos já para beber uma cachaça, e aí fica todo mundo loucão, não é isso? Eu já começo para que os irmãos entendam que eu não passo a mão na cabeça de ninguém, porque o que é errado é errado. Mas olha para as religiões, que a maioria são baseadas em culturas, o que acontece? Sempre tem prostituição, bebida, adoração a ídolos, né? Seja aquele que adora o pastor como ídolo, ou adora um santo, ou uma entidade, ou um intermediário. Só que a Bíblia está dizendo que o intermediário é Jesus Cristo. Não há um apóstolo, não é um ato profético, não é 15 dias, não é o trabalho na encruzilhada, não é Cristo. Estênio, eu não acredito nisso, eu estou bem com a minha religião, fique aí. Só que eu falo uma coisa para você: analise a sua vida, analise e perceba aonde está as bases da sua vida. Porque Jesus é claro em dizer que o homem, né, ele é como
uma casa, que uma das casas é construída na rocha. Vem o tempo mau, vem a ventania, a chuva, e essa casa ela enverga, mas ela continua firme, porque a base dela é a rocha. Mas é também semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia. E aí vem a tempestade, a chuva e essa casa cai. Assim são, né, aqueles que ouvem, mas não praticam. E os que estão firmes como a rocha são aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. A palavra de Deus, não tradição, não religião, religiosidade. A palavra de Deus. Então, eu peço a você aqui, eu encorajo a você que está assistindo, né, esse meu canal aqui, essa live, a buscar a Deus. A buscar, irmãos. Busque a Deus. Busque. Porque nele, em Cristo, habita toda a plenitude da divindade. Ele é o próprio Deus. Então não fique baseado em tradições, não. Né? Ah, eu tenho que ir na igreja, porque toda terça e quinta eu tenho que ir na igreja. Não, você tem que ir, já está adorando errado, já está totalmente errado. Né? Se eu saio da minha casa achando que eu tenho que ir na igreja, meu Deus do céu, né? Não é assim. Aí eu preciso ir, não, eu vou. Né? Eu vou, porque Cristo está em mim, é totalmente diferente. Né? E hoje as pessoas, não posso quebrar a campanha. Quer dizer, se não fosse campanha, você quebraria. Não tem nada a ver. É viver Cristo na sua plenitude. É viver Cristo na sua casa, na sua família. Né? Então ele diz aqui, ó. Aí ó, olha que coisa interessante. Jesus é todo poderoso. Aí ele diz assim, ó. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão, ou seja, sem verdadeiramente fazer uma aliança com Jesus, ele nos perdoou das nossas transgressões. Tudo que eu falei aqui já. Ó, e cancelou a nossa escrita de dívida, que consistia em ordenâncias que nos era contrária. Ele cancelou a nossa escrita de dívida, que consistia em uma ordenância que era nos contrária. Todo ser humano, isso é para quem crê, né? Todo ser humano que não aceita Jesus e que não se reconcilia em Cristo, ele ainda está com essa dívida aí a ser paga. E só Jesus pode pagar, porque só ele morreu na cruz. O pastor pode pagar? Não. Religião A pode pagar? Não. Religião B pode pagar? Não. Religião C pode pagar? Não. É Cristo. É aceitar a Jesus. Ao santo não pode. A entidade espiritual não pode. É a Bíblia que está dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo isso. É Jesus. É o Filho do Homem. E uma coisa eu acho interessante fazer menção aqui. Talvez você vai dizer assim, mas eu não acredito em Jesus. Tá bom. Jesus, ele é o único ser que ele é comprovado pela história, né, que ele verdadeiramente existiu, e pelas ações que vem acontecendo no mundo. Olha o que Jesus falou em Mateus 24, tudo que está acontecendo agora. Rumores de guerra, né, pai contra filho, filho contra pai, todo mundo matando todo mundo, o amor esfriando. Foi Jesus que disse. Está escrito lá. Se você abre o primeiro capítulo de Mateus, tem toda a genealogia de Jesus. Para dizer o quê? Porque a promessa que foi feita ao rei Davi é que de Davi em diante e até a eternidade sempre reinaria um descendente dele. E Jesus carnalmente, adivinha de quem ele é descendente? Do rei Davi. Então a história comprova que Jesus é Jesus. O lado espiritual é só você olhar para todo lado, você vê que o que Jesus falou está acontecendo.
Agora, se você não quer dar o braço a torcer a Jesus e ficar na religiosidade, eu não posso fazer nada. A minha função é trazer a você aqui que você tome cuidado. Aonde estão as suas bases? Está em Cristo ou nas tradições? Ou nos, como eu falei aqui, ou no, como tá escrito, quero falar igual está escrito aqui, ou nos princípios elementares deste mundo, né? Que Deus me trouxe para estar falando sobre isso. Princípios elementares desse mundo. Quais são os princípios elementares desse mundo? Não é isso? É o ódio. Fez mal para mim e faz também. A pessoa, se ela for melhor do que eu, preciso ter inveja dela ou fazer alguma coisa para ultrapassar ela. Eu não posso me alegrar com ela, eu tenho que ser melhor do que ela. O que as empresas hoje ensinam? Você tem que ser melhor do que o outro. Eu estava vendo algo aqui fantástico, né? E você vê, e o mundo ensina isso e todo mundo acha que é certo. E Jesus não ensina isso. Mas eu estava vendo o Roberto Justus, né? Ele dizendo para a mulher, olha, uma coisa interessante, né? Já tinha posto uma mulher uma contra a outra. E aí ele falou para a mulher, olha, uma das coisas que a gente incentiva aqui na nossa empresa é o poder de persuadir, né? E agora eu quero que você me convença por que eu tenho que contratar outra pessoa. Então ela tinha que convencer ao Roberto Justo por que tinha que contratar outra pessoa que ela já tinha falado por que não tinha que contratar ela. Né? Em outras palavras, ela ia ter que pegar os lados negativos dessa pessoa e vomitar. Ela não pode contratar ela por causa disso, por causa daquilo. Quer dizer, é sempre disputa. E onde Jesus ensinou disputa? Jesus não ensinou disputa. Jesus ensinou o quê? União, unidade, dividir ao próximo. Não é isso? Então quer dizer, olha como que o mundo ensina. Olha como são os princípios elementares do mundo. Se roubou, tem que morrer. E se roubou, e se eu tiver oportunidade eu roubo também. Não é assim que ensina? Vamos beber para ficar louco hoje. Aí é os princípios alimentares do mundo. E o cara se sente a maior pessoa do mundo, mano. Quando ele, nossa, hoje eu vou ficar loucão. Porque ele fala assim, tô chamando a atenção de todo mundo. Vamos beber, vamos ficar louco hoje, vamos tirar um barato. Não é assim que as pessoas falam? Isso é os ensinos do mundo. Só que o que Jesus disse, principalmente lá em João? Que o mundo odeia aqueles que são verdadeiramente de Cristo. Por quê? Porque nós andamos na contramão. Então tudo que o mundo faz, um cristão tem que fazer o contrário. Quando eu digo tem, não é que é obrigado. Tá? Não estou dizendo de que ele é obrigado. Estou dizendo assim, ele faz ao contrário. Porque ele já entende que aquilo são coisas do mundo. São os princípios elementares do mundo. Quais são os princípios elementares do mundo hoje? Sexo, droga, violência, falar mal do próximo, não ajudar o próximo, bebida, prostituição, adultério, não é isso? O cara pegador, o cara bom é o cara que adultera, né? A mulher considerada, né, é a que pega todo mundo, não é isso? Quais são os princípios elementares do mundo hoje? Negro contra branco. Não, porque é racismo, não pode, não estou falando que não existe, mas é os princípios alimentares hoje. Poderadas, não é assim? Esses são os princípios alimentares. Olha como que em Jesus cai tudo isso. Em Jesus tudo isso acaba, porque todo mundo é igual. Por isso que eu falo que Jesus não é religião, né? Por que você está dizendo isso? Porque se você vai numa igreja que fazem acepção de pessoas, é religiosidade, não tem nada a ver com Jesus. Aí você deixa de aceitar a Jesus e de viver em Cristo por causa de uma igreja que fica lá tentando capturar as pessoas de maneira forçada e também de ficar enganando as pessoas. Se você vai numa reunião que se fala de Jesus e chega lá, ninguém liga pra você, são racistas com você, não tem nada a ver com Cristo. Lógico que a gente precisa entender uma coisa: comportamento, a Bíblia vai nos exortar, tá? Então são coisas diferentes. Entendeu? Então, você chega lá, estou dando um exemplo aqui bem rasgado para todo mundo entender. Não estou dizendo que é dessa maneira, mas estou dando um exemplo bem rasgado para não ficar mal compreendido. Uma mulher chega lá semi-nua, lógico que os irmãos vão dizer para ela, olha, não é postura de uma pessoa vir aqui.
Está falando da postura da pessoa. Agora, o que é maltratar? Falar, ó, sai daqui, vagabunda, prostituta, olha, vai para lá, né? Sei lá, é xingar, é humilhar. Isso, beleza. Agora, postura é postura. A gente segue o livro, ok? Então são coisas diferentes. Só que os princípios alimentares do mundo hoje são esses. E tudo você pode observar, vem tudo com tradição. Vamos pegar uma cultura? O samba é uma cultura. O que o samba ensina hoje? Você me traiu, eu traio também, vamos rebolar, né? Não é assim? Vamos descer até o chão, vamos pegar outra cultura, forró. Ó, é tudo junto, né? Tudo encoxando todo mundo. É casado? Não, você dança com quem quiser, estimula a prostituição. Vamos pegar outra cultura? Capoeira. Aí vai estreitar. E agora eu posso falar um pouco porque eu sou mestre, né? Capoeira. Como que é capoeira? Bater em mim tem que respeitar, gente. Aqui é respeito. Ninguém tem que ser melhor do que ninguém, não. Blá, blá, blá. Toda aquela conversa. Chega na roda, o que faz? Primeira vacilada, pisa na cabeça do cara. E fala, é mandinga. Não é assim? E para os crentes que estão ouvindo, mandinga na capoeira não significa feitiçaria, tá? Significa um capoeirista jogar e de maneira falsa ou de uma maneira inesperada enganar a pessoa e dar um golpe nela, né? Como eu disse aqui, olha, vamos devagar. Todo mundo aqui é irmão, não precisa bater. Aí a pessoa cai nessa, o outro vai lá e dá uma bica na cara dele. É cultura. Esses são os princípios elementares do mundo. E eu sei porque eu sou capoeirista. E eu já tive essa mente, não é? Olha, o cara vacilou, deu um tapa na cara dele. Entendeu? Isso agrada a Deus, meus irmãos? Não. Então os princípios de um cristão, os princípios do ser humano não podem estar baseados em princípios elementares do mundo, na cultura do mundo. E sim na cultura do céu, nos princípios do céu, nos princípios do reino. Entende como viver em Cristo é muito mais do que ir para um cultinho de quarta-feira? Entende, meu querido que vai ouvir, que é muito mais do que isso, de que ir para um culto de sexta, né? Porque tem pessoas que dizem, eu não quero ser crente porque eu tenho que ficar indo para culto. Cara, culto vai fazer parte da sua vida, mas Jesus vai analisar a sua vida, é na sua vida, porque a Bíblia está dizendo bem claro. Continuem a viver nele, não é continue indo na igreja continue na igreja buscando ele. É continue a viver nele, é minha vida nele, é minha vida em casa, em todos os lugares. E isso é tão fantástico que ele vai dizer aqui, ó, falando sobre os princípios elementares desse mundo. Como eu sei, e eu vou acabar aqui, que as minhas bases estão firmes em Cristo e que eu estou vivendo em santidade. Como que eu sei? Como que eu sei, Stênio? Você está falando assim, mas como que eu sei? Como que eu sei que as minhas bases estão em Cristo? Olha o que diz aqui no verso 20 do capítulo 2 ainda. Já que vocês morreram em Cristo, para os princípios elementares do mundo, já que vocês estão dizendo que morreu. Então vocês morreram por esse negócio aí. Prostituição, isso não vive mais no seu dia a dia. Lógico, como eu disse, não estou falando que no meio dessa caminhada aí, meu irmão e minha irmã, você pode fraquejar e pode vacilar. Agora, há uma diferença de vacilo e de viver nisso. São coisas diferentes, então de viver, não é isso? Então ele está dizendo aqui, ó, já que vocês morreram em Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem às regras. Vou ler de novo. Olha a coisa interessante. Já que vocês morreram em Cristo, ok? E para os princípios elementares desse mundo, porque como se ainda pertencesse a eles, vocês se submetem às regras? É uma pergunta, né? E aí, para dar extensão a essa pergunta, ele fala assim, não manuseie, não prove e não toque, né? Ele está dizendo, já que vocês morreram por essa coisa aí da prostituição, da lascívia,
de tudo isso, por que vocês ainda ficam nesse negócio de regra? Né? Não toque, não faz isso, não faz aquilo. Né? Então, eu lembro de uma coisa, eu não vou dizer o nome dele, mas Deus está me trazendo aqui à mente, eu acho muito interessante. Olha para você ver como que muitas vezes a mente do cristão está muito presa em determinadas coisas que são verdadeiramente conjunto de regras. E isso foi no meu começo da minha conversão, né? E assim, bom que Jesus, o Espírito Santo já ministrava no meu coração. Eu lembro que teve um pastor, né? Que ele estava, vamos dizer assim, debaixo de ordem de outro pastor. Tinha um pastor presidente e o vice, vamos pôr assim, ok? E eu lembro que um pastor, ele disse assim, Deus está me incomodando, né? E eu não duvido que foi Deus não, tá? Até porque, como eu estou falando, Deus ele quer nos libertar dessa tradição bobinha. Ele falou assim, Deus está me incomodando de eu ir na igreja hoje com a camiseta social, de terno, mas sem gravata. Mas eu não queria ir sem a gravata, porque se eu for, o pastor fulano vai chiar, porque eu fui sem a gravata. Aí você vai dizer assim, nossa, que coisa de bobinho. Mas para você ver como que muitas vezes o cristão está preso a coisas bobinhas. Porque está ligado a legalismos, a tradição, a cultura. Né? E eu lembro que ele ficou nessa luta tal, e eu lembro que eu falei, nem sei dizer se foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas eu disse, cara, se a sua vontade é essa, você não está pelado, você não está de maneira vulgar, você só vai sem a gravata, não vejo problema nenhum. Vai. Né? E ele foi, chegou lá, o pastor falou um monte pra ele. E aí ele falou, nossa, sabia que eu devia ter vindo de gravata. Né? Quer dizer, irmãos, gravata não salva ninguém. Entendeu? Tô dando um exemplo, parece bobo, mas tem muita coisa que as pessoas precisam se libertar. Principalmente essa questão cultural. E essa questão cultural do terno e gravata é uma questão cultural de determinadas igrejas, que eu respeito, né? Mas que não é verdade. Jesus não pregava de terno e gravata, né? Entendeu? Então, desde que você esteja com uma roupa apresentável, né? Uma roupa decente, sem levar a outra ao pecado ou ao pensamento, né? De pecado, não tem problema nenhum. Ah, Stênio, mas sabe o que é? É que cada um vai definir decentemente de uma forma, né? Não vem com essa conversa fiada, não. Né? A gente sabe, cada lugar tem que se portar de uma maneira, no sentido, não que eu vou mudar a minha conduta. Né? Por exemplo, eu vou na praia, não vou de terno e gravata, ok? Mas a gente sabe que tem lugares, né, que eu não preciso de terno e gravata, mas eu tenho que estar com uma roupa apresentável, né? Uma roupa boa, uma roupa que seja bacana. Estou dando um exemplo, né? Então, cada cultura e cada época vai enfrentar os seus princípios alimentares desse mundo. É como eu estou dizendo, um cristão ele não pode ter na sua boca determinadas linguagens, né? Linguagem chula. Né? Lógico que isso é o Espírito Santo que vai mudar a pessoa. Não adianta também a pessoa tentar fazer isso de maneira externa, porque quando acontecer alguma coisa que ela estourar, ela vai sair falando 5, 6 palavrão. Né? E quando eu digo estourar, não é estourar por algo grandioso, qualquer coisinha ela vai estourar. Ou se ela estiver na rodinha de amigos que já mudar a maneira de conversar, ela vai voltar para o velho homem e ela já vai começar a contar piada de prostituição, entendeu? Então, essa é a questão. Então, se vocês já morreram, por que vocês estão com esse negócio de não toque? Vocês já morreram, não faz efeito. O que ele está querendo dizer aqui? Que quando Cristo habita em mim, a prostituição está lá, mas eu não quero saber dela. Lógico que eu não vou ficar brincando com o pecado, mas para mim morreu. Não me incomoda. Esse é o processo de santificação. É isso que Jesus quer transformar a minha vida. Talvez você que esteja me ouvindo ou vai me ouvir, talvez hoje você ainda tenha uma dificuldade, por exemplo, com a bebida, com o cigarro. Irmão, não desista. Continue a orar. Continue a confessar a Cristo os seus pecados. Continue se autoavaliando em Cristo. Por que você fuma? Por que você bebe? Por que você come? Por que você faz isso? É se autoconhecer em Cristo, irmãos.
Porque tem muitas pessoas que entraram muitas vezes no vício porque a pessoa ela é carente, aí ela não tem nada para fazer, ela vai fumar. Né? A própria psicologia explica isso, mas não existe maior psicólogo que Jesus. Jesus ele vai te revelar isso através do Espírito Santo. Você pode ter certeza. Por que você fuma? Por que você é viciado na bebida? Por que você é viciado na pornografia? Por que você mente e tem o hábito de mentir? Né? Tem pessoas que mentem porque ela tem o hábito do orgulho, ela é orgulhosa. Ela vê alguém contando vantagem e ela não resiste. Ela fala, nossa, eu vou ficar por baixo. Não, eu preciso contar uma vantagem ali para dizer que eu também sou o cara. Então o Espírito ele vai trazer, irmãos, aquilo que é para ser transformado. Mas para isso é relacionamento com Jesus. Não é preso em tradição. Eu tenho que andar com a roupa tal, não posso tocar naquilo, não posso olhar aquilo. Né? Então é algo maior. Que lógico que a Bíblia diz, resistir ao diabo. Então lógico que se você vê algo que não agrada a Deus e mexe com a sua carne, você precisa desviar. Só que Jesus ele quer fazer algo maior. Ele quer fazer com que você entenda esse processo. Por que tem que desviar? Né? Qual é o mal que isso está lhe fazendo? Então são coisas maiores. E isso só vai acontecer através do verdadeiro arrependimento. Através da confissão diária. Através do relacionamento com Jesus. Quando eu falo confissão diária, eu quero dizer para você que vai me assistir, está assistindo esse vídeo, que tem coisas que Deus quer revelar a nós e que muitas vezes a gente não fala para Jesus, a gente fala de maneira superficial. Só que quanto mais a gente treinar e quanto mais a gente praticar em falando a Cristo, mais a gente vai jogando para fora, né? Então, se você tem um pecado, sei lá que pecado que seja, que eu não estou aqui para te julgar, mas uma dificuldade, converse com Jesus. Mas não conversa tentando achar palavrinhas, não. É falar a verdade. Se é prostituição, não sei porque Deus está falando de prostituição aqui, fala a verdade. Fale, olha, Senhor, eu tenho desejo mesmo, eu tenho uma tara, sou loucão, fico dessa maneira. Aí eu vejo, já imagino isso, imagino aquilo. É uma conversa verdadeira com Cristo. Jesus está aqui para nos salvar, Ele está aqui para nos curar. Não é, ai Senhor, eu tenho desejo sexual, me liberta. Você não falou com Deus. Né? Você não falou. Né? Falar com Deus é falar o que você está sentindo. Senhor, eu tenho raiva. Ou, Senhor, hoje eu tive desejo de matar alguém. Queria pegar o revólver, pôr as balas no cano e dar na cabeça e ver a pessoa sangrando. Entendeu? É esse relacionamento que o Pai espera de nós. É um relacionamento verdadeiro. Senhor, hoje eu tive vontade de beber mesmo. Fiquei aqui em casa, não estava, sabe, me sentindo deprimido, não tinha ninguém. Poxa, eu queria pessoas à minha volta, mas eu não consigo. Parece que as pessoas não gostam de mim. Aí eu fico triste, Deus. Eu quero beber para me esquecer do mundo, Deus. E aí o Espírito Santo vai trazer um monte de coisa. Olha, sabe por que você é assim? Por causa disso. Lógico que muitas vezes a gente não quer aceitar, mas a gente precisa ser humilde e Deus vai preparar a gente. Olha, você é assim por causa disso, 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 e aí Deus vai transformar a sua vida. E aí vai sair de conjunto de regras para um princípio de entendimento. E aí se cumpre o que está escrito aqui. Não é isso? Que Paulo orava para que eles tivessem o pleno entendimento e conhecerem plenamente os mistérios de Deus. Olha que coisa interessante. Para que alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus. Mistério de Deus. E aí ele vai continuar dizendo aqui. Olha que profundo isso. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria. Com sua pretensiosa religiosidade falsa e humilde, de falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Isso aqui é fantástico. Né? O que ele está dizendo? Esse conjuntinho de regra não adianta nada. Não refreia o impulso da carne. O que refreia o impulso da carne? É confessar. O que refreia o impulso da carne? É ser verdadeiro com Deus. O que refreia o impulso da carne? É confessar diante de Deus e evitar o mal. Né? É verdadeiramente. É conhecer. Jesus ele quer revelar a você porque que você muitas vezes tem o vício da prostituição.
porque você não consegue se livrar disso. Deus, ele quer limpar sua mente, mas para isso você precisa permitir que ele entre na sua vida através do relacionamento. Deus, ele quer te livrar das drogas, ele quer te livrar dos pensamentos impuros, ele quer te livrar da falta de fé e da incredulidade, ele quer se revelar a você para que você saia da idolatria e desse conjunto de regras que tem que adorar fulano, tem que adorar ciclano, tem que falar com o guia fulano de tal, que tem somente o meu pastor é meu pastor, eu sou da igreja fulana, eu sou da igreja ciclana, sabe todas essas coisas? Jesus, ele quer ampliar sua mente, ele quer te libertar, ele quer te transformar, te renovar, te reavivar, te trazer para um consentimento, para uma realidade muito maior do que essa. E é claro quando ele diz aqui que nós temos que estar aonde? Verdadeiramente ligado neles. Aonde está a base da sua vida? Em Cristo ou em conjunto de regras? Como está o seu relacionamento com Jesus? São orações verdadeiras? Orações edificantes? Né? Ou são como é por aí? A campanha das portas abertas. Você já viu assim? A campanha da... Fecha minha boca. A campanha de eu não fazer fofoca. A campanha de eu ser transformado pelo Espírito Santo. Que a gente venha ser cheio, irmãos. E que a gente venha tomar posse disso. Porque esse pleno conhecimento, essa plena sabedoria, esse entendimento que renova as nossas mentes, para aquele que já aceitou a Jesus e se entregou de coração, já está vivendo em nós. Agora, o que a gente está fazendo para acessar esse conhecimento? Qual é a autoanálise em Cristo? Por que eu digo autoanálise em Cristo? Porque só em Cristo eu tenho resposta. Não adianta, eu posso procurar psicólogo, eu não sou contra não. A medicina está aí, amém, mas eu posso fazer 300, você pode ver que tem 300 pessoas que... Por que eu como aceleradamente? Por que a comida, tudo para mim é comida? Por quê? Por quê? Aí tem muita gente que diz assim, eu não sei. Não sei não, é porque você não quer se aprofundar em Cristo. Porque se você se aprofundar em Cristo, ele vai dar respostas. Só que são respostas que a sua vaidade, que o seu orgulho, que a sua soberba não quer aceitar. Por isso, novamente, temos que orar. Senhor, tira do meu coração a soberba. Senhor, tira do meu coração a arrogância. Senhor, tira do meu coração a vaidade. Senhor, essa vaidade eu não quero na minha vida. Esse é o relacionamento. São essas bases que vão construir a minha vida em Cristo, começando na terra e terminando na eternidade. Agora, se os seus princípios, o que quer dizer princípios elementares? Né? São princípios que eu carrego na minha vida que são inegociáveis. É isso que quer dizer. São princípios que eu não negocio. Aí você vai dizer assim, Estênio, mas como isso? Tem gente que não negocia. Ela bebe, pronto, acabou, ela vai beber, ela fala que vai continuar bebendo e vai morrer bebendo. Ela é inegociável para ela isso. Né? Ah não, mas tem gente que fala, eu não consigo sair da bebida. Então ela não consegue sair da bebida, mas olha o caminho dela. Se ela vê um bar, ela passa no bar. Ela podia passar pelo outro lado, mas ela passa no bar. Então aquele princípio para ela é inegociável. Ela vai até aquilo lá. São princípios inegociáveis. Agora, quais são os seus princípios inegociáveis? Os que são de Cristo e que Jesus te ensinou? Ou são os princípios elementares desse mundo? E eu já falei vários aqui. Prostituição, lascívia, pensamento impuro, falar mal do próximo, inveja, cobiça, né? Quais são as suas bases? Porque essas bases que vão determinar uma vida em Cristo, começando nessa terra e terminando na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe com toda a sorte de bênção, e que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
e as doces consolações do Espírito Santo estejam com vocês. E quem vai assistir esse vídeo ou assistiu e gostou, eu digo para você, compartilhe, porque tem muita gente que está vivendo, achando que está vivendo em Cristo, mas as suas bases são elementares de coisas da vida e coisas mundanas e coisas culturais. E a cultura, ela é um perigo, porque ela existe em todo lugar, né? Tradição é um perigo, ela existe em todo lugar. Não sou contra quem faz isso, mas, por exemplo, quer ver uma coisa que virou... Eu sempre falo isso, eu sempre uso como exemplo porque isso é verdade. Quer ver uma coisa que virou tradição nas igrejas, né? E nem todo mundo faz porque faz aquilo de coração ou de verdade, né? Virou um ritual. A maioria da galera que vai subir, por exemplo, um monte, antes de entrar no monte, ele ora pedindo proteção para entrar no monte. E aí ele ora no monte, e quando ele desce, ele também ora terminando agradecendo a proteção no monte, porque se colocou na cabeça daquela pessoa que um monte é um lugar perigoso, onde Deus fala, mas pode ter o inimigo ali para trazer armadilhas e tal. É errado isso, Estênio? Não, não é errado. Desde que você faça isso de verdadeiramente com consciência e com verdade. Por exemplo, tem vezes que eu paro. Antes de entrar no monte eu oro. Porque o Espírito Santo me chama para orar, ou porque realmente eu não orei antes. Agora tem dia, irmãos, que eu acordo, poxa, já orando, falando com Deus, aí já orei daqui de casa, Senhor, me guarda lá no monte, aí eu preciso parar lá no pé do monte para orar. Isso é legalismo, isso é tradição. Porque o Deus que opera quando eu oro antes de subir ao monte, no pé do monte, é o mesmo Deus que opera quando eu oro na minha casa antes de eu chegar no monte. Isso virou tradição. Então eu já cansei de ver pessoas, principalmente eu, que as pessoas não têm o hábito, né, de comigo, quando eu vou entrar, elas não falam, mas elas ficam olhando, peraí, ele não vai orar antes de subir. E muitas vezes eu já orei. Quer ver outra tradição? Que dentro da igreja, né? Eu falo de tradição de maneira geral, mas dentro da igreja. Mas tem gente que chega na igreja, se ajoelha e vai orar antes de começar o culto. E quando entra, né, dependendo da igreja que entra para o púlpito, ora também lá no púlpito. Eu, se já tiver orado antes, em relação a tudo aquilo ali, né, que Deus possa me usar, que Ele cubra a minha vida, que Ele me dê direção caso eu vá pregar, se eu já tiver orado antes, eu subo e sento na cadeira. E já vi gente me olhando muitas vezes torto, falando, não vai orar. É tradição. Vira tradição. Então a gente tem que tomar muito cuidado. A gente precisa viver em espírito e em verdade. Vivendo não nos rudimentos do mundo, nos princípios elementares do mundo, mas nos princípios elementares de Jesus Cristo enraizado nele. Deus abençoe e até a próxima.